o Primeira Reis 10 e esse texto, ele, de certo modo, ele ficou na minha cabeça. Primeiro, quando eu comecei a ler ele, eu fiquei refletindo assim, pô, mas o que que esse texto quer me dizer? O que que esse texto quer passar para mim? Tipo, ele fala sobre a rainha de Sabá visitando Salomão, né? E eu fazendo a leitura ali, eu não chegava a uma conclusão. Qual é a finalidade desse texto, né? E aí eu senti que o Espírito Santo ministrou no meu coração, né? Comecei a olhar com cuidado e eu comecei a perceber. E aí eu me lembrei do capítulo 3 de Primeira Reis, né? Onde Salomão ele pede sabedoria para Deus, para poder administrar, poder cuidar do povo de Deus. E é justamente isso que a gente consegue perceber no capítulo 10, né? Quando a rainha de Sabá vai visitar Salomão. E aqui eu queria ler o capítulo 3, aí depois eu vou pro capítulo 10 para mostrar essa referência, né? Tipo, referência não, a fidelidade de Deus em si, né? E o capítulo 10 ele é justamente isso, ele mostra a fidelidade. E então eu vou começar pelo capítulo 3. Aqui o capítulo 3 é Primeira Reis, capítulo 3. Vou começar pelo versículo 5. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite. Ele disse: Peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Daí no versículo 9, o Salomão diz, né? Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Aí no versículo 10, o, o Senhor diz, né? O pedido que Salomão fez, o pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: Já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem de riqueza, nem pediu a morte dos teus inimigos, mas discernimento para ministrar justiça, farei o que você me pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual você durante toda a vida. Isso aqui, Salomão, ele pensa em primeiro lugar, pô, eu quero sabedoria, eu quero entendimento, ser capaz de discernir o bem do mal, né? Para que eu consiga auxiliar esse povo que Deus colocou diante de mim, para que eu consiga ajudar o povo de Deus. E Deus se agrada com isso, né? Deus, ele vê que ele não pediu nada para benefício próprio, mas para o povo de Deus. E Deus faz uma promessa para ele: eu vou te dar a sabedoria que tu pediu, e porque tu quis isso, tu não pensou em ti mesmo, eu também vou te dar fama e vou te dar riqueza, de modo que ninguém vai ser semelhante a ti. E ali no capítulo 10 de Primeira Reis, é justamente isso, né? Eu fiquei refletindo sobre esse texto. Pá, mas o que que esse texto quer me dizer? Que eu quero saber da rainha de Sabá. Mas tem um significado, né? E o que que a gente entende ali? Tu consegue perceber como tu consegue perceber a fidelidade de Deus, né? São as coisas se concretizando sobre a vida de um homem que foi fiel a Deus, né? E isso é muito, muito interessante porque tu percebe muito do que Deus falou, né? Tipo, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar fama, não porque tu quis isso, mas porque tu pediu a justiça em primeiro lugar, né? É aqui eu vou ler o capítulo 10, Primeira Reis, alguns versículos, eu vou falando os versículos para não ficar muito estendido. Ah, a rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para
pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grandes quantidades de ouro e prata, pratas preciosas. E esse primeiro tópico aqui, eu, eu fiquei refletindo, né? Tipo, ela chegou com especiarias, com ouro e prata, né? Então ela era uma rainha que tinha muito recurso, que tinha muito poder, né? Mas ela foi até Salomão. Ela foi até Salomão para saber se de fato aquilo que falavam sobre Salomão, da fama que se tinha sobre Salomão, era algo real. Aqui no versículo 6, né? Então ela disse ao rei: Tudo que eu ouvi em meu país acerca de tuas realizações e da tua sabedoria é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver o que os meus próprios olhos, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Então ela está dizendo, pô, tinha gente falando sobre ti e eu não fazia ideia dessa tua riqueza, dessa tua sabedoria. Mas aqui o ponto mais interessante é que ela fala, né, no versículo 8: Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Então, ali no início do capítulo 10, tu percebe que ela é uma mulher, é uma rainha rica, que tem ouro, tem prata, tem pedras preciosas, mas ali ela tá falando como é feliz os homens que estão diante de ti por causa da tua sabedoria, né? Então ela tá reconhecendo a sabedoria dele como algo precioso, acima das pedras preciosas, acima das riquezas que Salomão tem, né? E, e mais do que isso, né? Aqui na continuidade, no versículo 10, se segue, né? E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E percebe que ela teve a admiração por Salomão, ela teve o reconhecimento, ela reconheceu que ele tinha sabedoria e uma sabedoria que ia além daquilo que ela esperava. E mais do que isso, ela deu ao rei ouro, deu pedras preciosas, e ali no versículo, final do versículo 10 diz, né? Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Então, por exemplo, ela deu riquezas para o rei Salomão. Então, tu consegue perceber o trabalho e a fidelidade de Deus nesse capítulo 10, né? Tu consegue ter uma noção do quanto Deus é fiel aos homens que, em primeiro lugar, pensam no povo dele, no reino dele e não em si próprio, né? Lá no capítulo 3, Salomão ele pediu sabedoria, pediu entendimento para conseguir ministrar na vida do povo de Deus. Não pediu riqueza, não pediu fama, mas Deus prometeu a ele fama e riqueza. Por quê? Porque o coração dele não estava voltado a isso, mas isso foi uma consequência, né? De um coração que pensou não em si mesmo, mas no povo de Deus, no, no cuidar e na justiça com o povo de Deus, né? E aqui esse texto é muito bonito, né? A princípio tu olha assim, tá, mas esse texto está falando sobre a rainha de Sabá, mas o que isso representa, o que isso significa? Tu consegue perceber a fidelidade de Deus, né? Tu consegue perceber aqui, a partir do versículo 7, né? Quando ela fica surpresa e fala, né? Pô, eu não, eu não imaginava o quão
o quão rico, o quão sábio tu era. Mas agora que eu tô aqui te ouvindo e te vendo, eu fico ainda mais surpreendido. E isso é um reconhecimento, né? Isso de certo modo, é a fama. E ali no capítulo 10, no versículo 10 do capítulo 10, ela dá ouro, ela dá pedras preciosas que nunca mais foram trazidas tantas especiarias quantas que a rainha Sabá deu ao rei Salomão. Então, fama em primeiro lugar, e em segundo lugar, riquezas, né? Então, são duas coisas que Deus prometeu para Salomão, né? E aqui nesse texto tu consegue perceber, né? Tu consegue enfatizar a fidelidade da palavra de Deus, né? Aqui, há um homem que, em primeiro lugar, colocou o seu coração diante de princípios e de justiça, né? Queria ser justo, queria saber cuidar do povo do Senhor. Então, aqui esse foi o primeiro trecho do capítulo 10, né? Ali no capítulo, no segundo trecho do capítulo 10, fala sobre o esplendor do reino de Salomão, né? E lá no versículo 23, diz o seguinte: o rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. O rei, aqui no versículo 27, né? O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras. Então, de novo, né? Aqui reforça no finalzinho desse capítulo 10 a fama que ele teve pelo reconhecer da sabedoria, do saber que ele tinha, da capacidade de justiça que ele conseguia discernir pelo conhecimento, pela sabedoria. E o segundo ponto é a riqueza, né? Ele se tornou rico e esse versículo ele é bem curto, mas ele é muito expressivo, né? O versículo 27. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras. Tipo, algo que se tornou banal, se tornou comum. Por quê? Porque era tanto, era muito. Ele era muito rico. Ele tinha muita riqueza, né? Então, isso tipo, é algo, tu consegue perceber a, a fidelidade, tu consegue ver a fidelidade nesse texto. Riqueza e fama, não como algo, como que eu posso explicar? O objetivo final, não com esse olhar de, ele foi rico, ele foi, então vou querer viver desse modo. Não. Isso foi uma consequência que, ao quê? A um coração que estava voltado e que estava direcionado não para si mesmo, não para os próprios desejos, para os próprios sentimentos, mas para um povo e com um senso de justiça, com um querer de justiça, né? Então, tu consegue ver esse momento nesse capítulo, a fidelidade, né? Tu consegue perceber o quanto Deus é fiel e quanto Deus cumpre as suas promessas. E nos faz refletir também sobre isso, né? Sobre estar voltado para Deus, né? E confiar nele, porque Deus é fiel. E não com o objetivo de esperar algo em troca. Porque não, o objetivo aqui não é barganhar com Deus, mas de fato, de coração, se voltar e entender o propósito, querer um, um, um compromisso com o povo dele, né? E como consequência, é óbvio que vai ter não coisas no sentido materiais, mas vai ter resultados, né? Talvez o resultado não seja uma riqueza, não seja um patrimônio, mas tu vê alguém se convertendo, tu vê alguém seguindo a Cristo, tu vê alguém buscando mais de Deus pelo teu comprometimento com o Evangelho, teu comprometimento com o reino, com o povo de Deus, né? Porque aqui Deus prometeu para ele a fama e a riqueza. Mas aqui a gente não tem que se prender a isso, né? A gente tem que se prender
a fidelidade de Deus, né? Deus, ele é fiel naquilo que ele fala, né? Então, a gente se voltar para o povo de Deus é algo bom e tem que ser de coração, né? E não esperando algo em troca, mas ter esse olhar que Deus, ele promete, ele cumpre. E no capítulo 10 a gente consegue perceber isso, consegue ver essa fidelidade, consegue perceber que um homem com um coração que pediu sabedoria, ganhou riquezas e fama, porque houve um Deus que prometeu. E esse homem, ele em nenhum momento pensou em si mesmo, ele em nenhum momento pensou no carrão novo que ele ia ter, ele não pensou no apartamento novo que ele ia ganhar. Não, ele pensou num povo, que era o povo de Deus. Então, que a gente tenha essa consciência, né? Que a gente faça as coisas com esse objetivo, né? Que vá além de nós, né? E hoje a gente vive numa sociedade muito individualista, muito voltada para si mesmo, né? As redes sociais, o Instagram são ferramentas muito boas, mas que, de certo modo, elas meio que dão um certo poder, né? Tipo, a gente, pô, esse aqui é o meu perfil, tu tem o teu, a gente tem uma certa influência e tudo tá voltado a nós, né? E o algoritmo mesmo faz isso, né? Então a gente vive numa sociedade que é individualista e que tá sempre incentivando, sempre influenciando a gente a buscar mais, fortalecer mais o nosso ego, né? Tudo voltado para nós. Só que aqui no capítulo 3 de Primeira Reis, tu vê, né, que Salomão, ele, pô, ele não se voltou pros próprios desejos, ele se voltou pro reino de Deus, né, pro povo de Deus. Ele queria justiça, ele queria sabedoria para poder ministrar, para poder cuidar daquele povo, né? Ele não pensou em riquezas pessoais. Então, que o nosso coração esteja voltado para isso, né? E se Deus hoje aparecesse um sonho para ti, o que que tu pediria para ele? Tu pediria algo para te beneficiar, para beneficiar o teu saldo bancário, ou tu pediria algo para contribuir com o evangelho, contribuir com o reino de Deus, né? Então é uma reflexão para a gente se fazer, né? O que a gente a gente tem, o que que a gente tem internamente e será que é pro evangelho, pro reino, ou é para nós, pro nosso ego, pros nossos desejos pessoais? E, e essa é a reflexão, né? Fica essa mensagem que a gente reflita sobre isso, né? Que a gente esteja voltados para o reino de Deus, não apenas para nós mesmos, né?